A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Salmo 117. O bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E o salmo de hoje está em plena concordância com esse tempo da oitava da Páscoa. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E a ressurreição de Jesus é sinal da manifestação da misericórdia divina, pois a ressurreição é a transformação, é a abertura e a ruptura da vida para uma nova dinâmica, a dinâmica de que todas as coisas se façam nova em Jesus. Mas para tal compromisso e tal novidade é preciso coragem. Ou nós achamos que para os apóstolos, os primeiros discípulos, as primeiras comunidades foi fácil? Eu escuto muito de algumas pessoas que querem ser mais críticas ao surgimento do cristianismo, dizendo que o cristianismo simplesmente surgiu porque toda uma grande parte da população insatisfeita com a sua vida de servo, de escravo, aderiu à mensagem de Jesus achando que eles seriam melhores com essa nova proposta de vida, sendo reconhecidos como filho de Deus, como Jesus de fato falou, mas eles falam dessa parte da mensagem. Se pararmos para pensar estritamente, pegarmos as passagens do Evangelho, Jesus ele diz que se de fato assumirmos o compromisso com Ele, enfrentaríamos ou vamos enfrentar dificuldades sempre. Afinal de contas, o Evangelho ele é indigesto. Não tem nada a ver com a palavra grega eudominia, eudainomia, que quer dizer alegria ou felicidade. A boa nova é na perspectiva de trazer transformação. E a leitura de hoje, na primeira leitura, em Atos 4, dos versículos 1 ao 12, está assim: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam ao povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Aí, novamente, algumas pessoas vão dizer: olha, eles estão aqui atrapalhando a classe dominante, o sistema religioso. Sim, por de fato. Mas somente reduzir o que os apóstolos estavam fazendo, colocando uma perspectiva de luta de classes, como se fosse uma ideologia aqui marxista, no sentido que existem os ricos que não querem ser incomodados e os pobres que são sempre oprimidos. Sim, existe uma questão material, mas aqui eles estão falando de uma dimensão espiritual, uma necessidade de mudança de vida. E a partir dessa mensagem, temos aqui a primeira perseguição aos apóstolos, depois do milagre da cura do homem que não podia andar, e do discurso de Pedro no templo. E esse trecho revela a nós a ousadia dos apóstolos, a reação das autoridades religiosas e a centralidade do nome de Jesus na salvação. E o que ocorre? A prisão de Pedro e João. Mas o que Pedro e João falavam era sobre a ressurreição de Jesus. E ao citar aqui no texto os saduceus, que
faziam parte da elite sacerdotal, não acreditavam na ressurreição. E eles ficam especialmente irritados com isso. Algumas outras pessoas vão apontar que existem outros contextos para essa lógica da ressurreição, que era uma forma de permanecer vivo e tudo muito mais. Mas a lógica da ressurreição, ela não é desligada das outras propostas de Jesus. A ressurreição não é só uma preocupação do além, embora consista no algo que não ainda, mas há de ser. A ressurreição, ela consiste numa proposta nova de vida. E por assim a leitura segue com a prisão temporária, que temos aí o efeito da pregação. A elite se reúne, tanto religiosa e política. Há uma pergunta decisiva: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? A pergunta visa identificar a fonte de autoridade. E no contexto bíblico, o nome representa a pessoa e o poder que ela carrega. Ou seja, qual autoridade vocês curaram e pregam? E a resposta foi em bom e alto tom: ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, está lá no versículo 10 da resposta de Pedro, é pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos. Ele fala cheio do Espírito Santo e complementa no final: esse que ressuscita, em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, a dinâmica e a dimensão da salvação está em Jesus. A proposta de toda libertação consiste no nome do Senhor. E com isso já podemos refletir sobre o evangelho de hoje em João capítulo 21, dos versículos 1 ao 14. Onde Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. E é interessante que logo no versículo 13 está assim: Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Vejam bem, após a morte de Jesus, os discípulos são tentados a voltar ao ritmo divino anterior, quando eram simples pescadores. Deixaram a pregação e voltaram a pegar nas redes e nos barcos. Vejamos como isso é interessante. Em que sentido? Tivemos a Páscoa, as celebrações, as magníficas celebrações, e agora a vida, ela continua. Os desafios reais das circunstâncias às quais nós não temos como escapar estão aí. E como nós vamos vivenciar a nossa fé? Como é que nós estamos dando as respostas do ressuscitado? É fácil muitas vezes dizer que eu creio, mas e a vida? E a forma de orar praticante nos desafios e nos contextos históricos? Eis o grande desafio. E nesse sentido, assim como na leitura de ontem, ainda há uma dificuldade de reconhecer Jesus. E como é que Jesus aparece? Moços, tendes alguma coisa para comer? Ele pergunta. Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Não reconhecendo, agora eles reconhecem novamente em um gesto e um símbolo.
E quais os símbolos e os gestos que estamos precisando de Jesus em nossas vidas? Muitas vezes queremos coisas tão fascinantes que fogem da nossa realidade, que fogem da nossa órbita de vivência. Aqui os discípulos tiveram um exemplo dentro da sua própria realidade, na dinâmica da vida, nos acontecimentos essenciais. E aí reconheceram. E que possamos, novamente, nesse tempo da oitava pascal, continuar na dinâmica do ressuscitado, aprofundando a nossa fé. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.